Igreja Batista Betel. Iluminados pela luz, com os raios do alvorecer. Mensagem 32. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. 2 Coríntios 4, 8 e 9. O apóstolo Paulo, escrevendo esta segunda carta à difícil igreja da cidade grega de Corinto, reparte com aqueles irmãos seus desafios pessoais enquanto desbravador de um mundo novo, o mundo gentio, com a mensagem do Evangelho do Cristo ressuscitado. O Novo Testamento mostra que a igreja nunca teve vida fácil a partir do primeiro século da era cristã. A mensagem sobre Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, apresentado ainda por cima como Divos, Deus ou Divino, Sotero, Salvador, e Kyrios, Senhor absoluto, era inaceitável para muitas pessoas, porque elas viviam sob a forte influência da filosofia grega. Eram pessoas que aprenderam a pensar em profundidade. Por isso, para elas, um ser que matou a morte não fazia nenhum sentido. Seu anúncio como Deus, homem, Salvador e Senhor também confrontava o Império Romano, porque concorria com os cultos ao imperador, também chamado de Divos, Sotero e Kyrios. O livro de Atos descreve as diferentes pressões e perseguições vividas pelos primeiros missionários. É isso que faz Paulo comunicar àqueles irmãos o que ele e seus auxiliares imediatos, Silas, Timóteo e Tito, estavam experimentando. Ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. A tribulação é comparada a um peso anormal que cai sobre o que estiver embaixo e o esmigalha, esfarela. Paulo diz que em tudo eles são atribulados, porém não angustiados. Os ensinos e atitude de sua equipe de missionários têm sido objeto de avaliação por onde passam, mas ele diz que, apesar disso, têm conseguido ir adiante sem serem destruídos pela angústia. Perplexos, porém não desanimados. A missão no mundo pagão era totalmente imprevisível. Por isso, expectativas positivas que eles alimentaram foram diluídas por algum tipo de resposta agressiva. Em alguns lugares, das autoridades, em outros, do próprio povo. Em muitas dessas experiências, eles ficaram perplexos, espantados, atemorizados, mas não sucumbiram ao desânimo. Perseguidos, porém não desamparados. Esta foi a marca registrada da missão de Jesus e também dos apóstolos. Paulo, na verdade, experimentava em si próprio aquilo que impingira a muitos cristãos antes da sua conversão, enquanto defensor aguerrido da fé judaica. Em Atos, lemos que Paulo assolava a igreja, indo de casa em casa para prender e torturar cristãos. Agora ele era perseguido e sofria na carne o que havia feito aos outros no passado, mas não se sentia desamparado. Abatidos, mas não destruídos. Não havia como não ficar para baixo em algumas situações muito difíceis, como quando precisou fugir
sendo baixado dentro de um cesto para fora dos muros da cidade. Ele havia corrido risco de morte. Ou quando da tribulação na Ásia, quando pensou que tudo havia chegado ao fim. Ele diz que em alguns desses momentos se sentiram abatidos, todavia não destruídos. Tem sido essa a sina de muitos de nós nesse tempo tão amargo, de luto contínuo já há um ano, não por causa do anúncio do Evangelho, mas por causa de uma má notícia, um anti-evangelho, que chegou semeando o mal, a doença e a morte de tanta gente em todo o mundo. Esse estranho e minúsculo grande vírus não tem sido fácil lidar com seus efeitos. Mas que aprendamos com a experiência de Paulo a sermos em tudo isso o povo resistente do Evangelho, alegrando-nos na esperança, sendo pacientes na tribulação e perseverando na oração. Amém. Igreja Batista Betel.